Sorriso. Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo. A Implante Center Maison cuida do seu sorriso. Um novo conceito em implantodontia para Blumenau e região. Atendimento individualizado e personalizado. Experiência e tecnologia em um ambiente diferenciado, com conforto e comodidade para você. Agende uma visita e descubra como ter um belo sorriso para toda a vida. Implante Center Maison, 47 3326 6006. Olá! Olá! É um prazer estar aqui novamente em mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje nós vamos mostrar para vocês, vamos falar um pouquinho sobre o sistema do CEREC. O que é? Essa tecnologia inovadora que vem para a gente fazer o escaneamento dos dentes no próprio consultório e já fazer as próteses de porcelana no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Então, economizando assim muito tempo do paciente, né? Economiza aquelas consultas de indas e vindas do laboratório 1000 vezes, economiza a parte do uso dos provisórios, que os pacientes sempre sentem aquele certo desconforto, aquela certa insegurança de ficar usando o provisório, se vai cair, se vai descolar, o que pode acontecer. Então, tudo isso a gente elimina fazendo uso desse sistema. E depois a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre um protocolo carga imediata, que é ainda um tratamento muito procurado hoje em dia no consultório, que traz grandes modificações, traz uma melhora da autoestima gigante, qualidade de mastigação, estética em pouquíssimo tempo também. Vamos lá? O dia vai começar falando do CEREC. Então vamos lá. Então, como a Morgana bem lembrou, esse tipo de sistema é algo extremamente inovador. E assim, é o sistema CAD/CAM, onde então a gente tem a possibilidade de fazer o escaneamento da arcada do paciente para diversas finalidades, seja para reabilitações com coroas individuais ou então pontezinhas fixas em casos onde, por exemplo, não tem a possibilidade de ser feito implante, reabilitações também sobre implante. Então existe uma gama muito grande de opções de tratamento através desse tipo de tecnologia e podendo usufruir de todas as vantagens que a Morgana bem comentou. Então, esse caso aqui em específico que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: esse paciente então já fez um tratamento reabilitador na parte superior e agora então a gente está resolvendo essa parte posterior dos dentes inferiores. Quais seriam eles? Esses dois aqui e esses dois. Qual que é o problema que eles têm aqui que interferem na parte superior? No que diz respeito à intrusão, por exemplo, esses dentes aqui são mais baixos do que na linha normal dos demais dentes. E, logicamente, esse aqui, a gente percebe que esse paciente, então, já passou por um tratamento nessa região, houve aqui retrações, às vezes por uma má adaptação da própria prótese, ou então por trauma de escovação ou trauma de mordida que geram esses tipos de retrações. E um problema que a gente vê aqui recorrente em diversos casos são de pacientes que, por exemplo, têm esse tipo de trabalho de próteses de porcelana, onde na verdade então existe ainda uma luvazinha, um coping metálico que interfere principalmente caso ocorra esse tipo de situação. Fica exposta aquela linha metálica que talvez nessa região inferior e posterior não apareça tanto, mas em outras regiões fica algo bem nítido. Às vezes até o paciente comenta: nossa, fica essa linha, essa borda escura, eu não gosto disso, ou comenta que eu já vi isso em amigos ou familiares, e isso a gente consegue resolver então com esse sistema, pelo fato dela fazer os trabalhos fresados, as coroazinhas, em cerâmica pura, onde não existe mais nenhum tipo de metal. Então, na sequência, a gente tem aqui uma foto bem mais aproximada, ó. Então a gente percebe aqui que existe também uma desadaptação, há um acúmulo maior aqui de placa nessa região que interfere, que incomoda o paciente, gera ali problemas também de odor, porque fica um acúmulo muito grande nessa região. Então o que a gente fez aqui? Essa tela que vocês estão vendo é a tela do próprio sistema, do próprio computador do CEREC, onde a gente vai aqui determinar o tipo de restauro. Então a gente vai fazer um restauro tipo individual, um a um daqueles 4 dentes que a gente comentou. Tem aqui o tipo de restauro que a gente vai fazer, que são coroas. Existem aqui outras opções, a onlay, faceta, trabalho sobre implante, como eu bem comentei. E aí a gente vai agora fazer que tipo de opção que a gente vai fazer de restauro. A
A gente vai utilizar uma região que a gente utiliza do software, que seria uma parte biogenérica individual, que o próprio software faz a leitura. A gente pode fazer uma cópia biogenérica ou então a gente pode fazer uma referência. O que são essas três opções? Cada uma delas trabalha de maneira diferente. A biogenérica individual, o próprio computador faz a leitura dos demais dentes e nos sugere uma proposta. A referência biogenérica, por exemplo, nesse caso aqui nem daria para ser feita, por quê? Porque como a gente quer mexer os mesmos dentes dos dois lados, para eu ter a referência para criar um, eu precisaria ter uma cópia ideal do que eu queria do outro, e nesse caso a gente não tem como. Ou então, como a gente vai utilizar nesse caso desse paciente? Uma cópia biogenérica. Então a gente fez um molde desse paciente, como ele estava hoje, nessas mesmas condições, e encaminha para o laboratório para fazer um enceramento, onde a gente quer que ele construa um novo dente em cera, seguindo todas as referências que a gente criou e passou para ele, no que diz respeito a volume, altura, contato oclusal com o dente antagonista, para que tenha uma boa mordida naquela região, e a gente faz isso então num modelo. Então o que eu fiz aqui para mostrar para vocês? Isso aqui é uma moldagem, então isso aqui, como o scanner que a gente acabou adquirindo, é um scanner colorido, então ainda facilita para a gente poder diferenciar ainda os trabalhos que envolvam ali diferença de cor de gengiva, do preparo do dente, às vezes do núcleo que tem dentro do dente. E nesse caso, então isso aqui é gesso. Então eu fiz um escaneamento do modelo de gesso para que eu possa criar a minha referência. Então, deixa eu voltar a imagem. Então eu quero como referência esse tipo de formato que foi feito um enceramento e feito uma duplicação em gesso. Na sequência, a gente vai transferir essas imagens para o modelo. Esse modelo, então, a gente fez desse paciente para poder fazer uma checagem, para poder também avaliar e também nos deixar cada vez mais seguro que existe, então, uma boa adaptação. Então, a gente fez um escaneamento da boca do paciente e, nesse caso, para a gente poder até apresentar para vocês toda a gama de possibilidades, a gente fez um molde dos dentes preparados. Então, eu fiz agora aqui uma moldagem para fazer o escaneamento da moldagem do dente preparado e adaptando aquela mesma cópia que eu fiz do modelo anterior sobre o que a gente tem agora. O que eu posso mostrar para vocês é que a gente já tem aqui os contatos dos dois dentes lá do outro lado e dos dois aqui. Então, se vocês estiverem vendo aqui, tem um pontozinho vermelho. Esse ponto vermelho seria o que tem de contato excessivo com o dente da arcada superior. Porque quando a gente faz um escaneamento, seja do modelo de gesso ou seja intraoral, eu sou obrigado a fazer o escaneamento da arcada superior, nesse caso aqui, da arcada inferior, e depois as duas juntas, para que o próprio computador faça a leitura de quando esse paciente está em oclusão, está com os dentes mordidos. Na sequência, olha só, agora a gente consegue visualizar bem o que a gente tem como preparo. Então, como a gente comentou logo no começo, ele já tinha tratamento nesses dentes nessa região. Então, olha como antigamente se faziam preparos bem mais agressivos, desgastava muito o dente. Hoje em dia a gente não precisa mais fazer esse tipo de preparo, mas como é o que a gente recebeu, eu também tenho como corrigir esse tipo de situação, então a gente alia o que a gente tem hoje com a realidade que a gente tinha até então. Essa delimitação que vocês estão vendo aqui é a delimitação do preparo. Então, quando o dentista vai lá e faz o preparo do dente, tem que ter uma linha bem visível, para que a hora que eu faço o escaneamento eu possa visualizar da mesma forma e fazer uma delimitação daquele mesmo contorno, porque essa delimitação que a gente está vendo aqui vai ser o limite de onde vai ser criada a proposta da confecção do meu dente. Do lado aqui já tem um dente que já foi instalado, já foi colocado aqui no modelo virtual. Então essa ideia que a gente tem aqui, para a gente imaginar que eu estou criando um dente com esse formato que tenha o contato com o seu dente aqui, o mais posterior, o mais anterior, e que siga exatamente a delimitação que a gente criou. Aí de novo, esse bloquinho aqui é um bloco policromático. Esse bloco aqui a gente então vai fazer a adaptação do meu desenho virtual desse dente, esquematizando ele de que forma que eu quero que ele fique dentro do bloco. Ou seja, essa linha aqui mais escura que vocês estão vendo é só para que nos oriente aonde é que eu quero que tenha um tom um pouco mais escurecido ou não. Então, eu posso trazer esse dente dentro do mesmo bloco um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo. Quanto mais eu tiver essas linhas aqui, eu sei que o dente tem tons um pouco mais escuros.
Esses bloquinhos que a gente acaba utilizando hoje para mostrar para vocês são blocos da própria Sirona. Então esse bloco é um bloco chamado Serec Blocks PC de policromático, então ele tem tons e depois mesmo assim, se eu ainda quiser fazer alguma pintura, algum tipo de pigmentação, texturas também com as broquinhas para criar cada vez mais características de dentes naturais, a gente pode fazer. Eu tenho até aqui um bloquinho para mostrar para vocês. Esse aqui é um bloquinho deles, da própria Sirona, não sei se conseguem ver aí bem a imagem. Então esse aqui é um tipo de bloco que eles acabam utilizando, que a gente acaba utilizando. Esse bloco tem alguns tamanhos. Eu vou virar um pouquinho a imagem para vocês poderem ver aqui que tem algumas letras e números. Essas letras e números aqui dizem respeito à cor, à translucidez e ao tamanho do bloco. Então, como a gente está fazendo aqui restauros individuais, eu estou usando aqui um bloquinho para tamanho de um dente. Mas vamos supor que eu tenho uma situação que eu quero fazer uma prótese fixa, que não tem a possibilidade de fazer implante, logicamente esse bloco ele é um pouco maior e mais largo. E como eu comentei, esses trabalhos também podem ser realizados para tratamentos com implante. Até para fazer barras, aquelas protocolos, que a gente já mostrou para vocês, que é um trabalho que a gente realiza bastante, consigo até fazer essas barras para poder fazer com o sistema todo ele com um encaixe mais preciso. Na sequência, aqui ó, tem uma imagem mais precisa do que a gente acabou utilizando para esse paciente, ó. Então essa cor é diferente do que mostrei para vocês agora há pouco. Então ela é uma S3 PC, o PC de policromático. Não sei se vocês conseguem perceber que aqui é um pouco mais clarinho e vai ficando um tom um pouquinho mais amarelado, tá? É característica da escolha do dente que a gente fez para esse paciente. O modelo que a gente fez o escaneamento para vocês verificarem então aqueles dentes preparados que ele tem em boca. Esse contorno aqui é bem bacana, então a gente utilizou dessa maneira para mostrar de uma maneira um pouco diferente, apesar que a gente faz o escaneamento diretamente em boca, e nesse caso aqui para mostrar uma nova possibilidade, a gente fez um escaneamento também do modelo. E aí, logicamente, cria para a gente uma vantagem, uma segurança ainda maior, porque a gente pode checar isso no modelo e ter a prova real novamente de novo em boca. Outra vista aqui da parte dos modelos, e olha o que acontece após os blocos fresados. Então aquele bloco que eu mostrei para vocês, ele é inteiro, tá? Como vocês viram agora há pouco nas imagens do que eu mostrei para vocês, e aí a máquina, que é uma fresadora, vai fazer a leitura daquilo que a gente pré-definiu, com todos os parâmetros de espaçamento, de espessura, todos os que são necessários, ela vai fazer a fresagem. Então esse bloco ele fica totalmente trabalhado, usinado, e no final nos dá o destaque de um formato de um dente. Em alguns casos o próprio dentinho ele já se desloca do bloco, ou em alguns deles a gente vai lá, só passa uma broquinha para fazer a remoção, mas então eu já tenho o formato dos dentes saindo dessa maneira. Tem pacientes que a gente faz com que eles participem desse processo, possam até visualizar a confecção do dente, ficam aí admirados, abismados, nossa, mas parece uma impressora 3D fazendo o meu dente e tal. Não deixa de ser, só que logicamente a diferença é que a gente está fazendo uma fresagem e numa impressora 3D está se criando algo diferente. Então, mas para quem pode acompanhar, e alguns pacientes a gente deixa do lado, porque acontece isso tudo muito rápido. Isso vale a pena falar também, né? Um dente desse, a fresagem em si dele, às vezes é 7 minutos, 6 minutos, então é extremamente rápido. Então, para quem olha, realmente é impressionante, no sentido de que há um tempo atrás esse tratamento demorava tanto, né? Para esses dentes serem feitos em laboratório, vai e volta, e agora ali só a parte da fresagem, em 7 minutinhos, realmente o dente de porcelana está pronto. Sim. Isso é incrível, né? Bacana. Logicamente, cada desses bloquinhos, um deles é colocado individualmente, então passa-se por todas as etapas, mas que nem a Morgana bem comentou, é rápido e é bacana, é algo como é novidade, é inovador, o paciente que visualiza e faz parte fica bem contente, bem entusiasmado até com o próprio tratamento. E logicamente comenta, porque como não é algo tão corriqueiro, é uma novidade bastante grande. Aí então depois eles terminados, aqui a gente já pode perceber, são todos eles livres de metal, não tem metal em região nenhuma, a gente já dá brilho, dá acabamento, pode fazer mais pigmentações ainda, eu posso deixar ainda carregar um pouco mais o tom, lá aquele dente lá atrás, fazer desenhos na parte oclusal, que seria na parte onde tem contato com o dente superior, para deixar cada vez com características mais naturais. Então aqui a gente está fazendo a prova na boca,
Então esse dente a gente provou, a gente percebe que ele tem o mesmo tom dos seus dentes vizinhos, mas eu posso ainda fazer um pouco mais de pigmentação próximo da gengiva. Então a gente faz essa checagem, essa parte de aplicação também e de pigmentação também é algo rápido, que a gente consegue fazer toda ela no mesmo dia. A mesma coisa aqui do outro lado, a gente percebe os tons bem iguais, mas eu posso carregar, deixar um pouco mais pigmentado a parte gengival. Então a gente foi lá e fez isso. Fez a parte próxima da gengiva, que é esse limite que a gente vê dos contornos, um pouco mais amareladinho. Prova novamente para a gente checar e faz então a cimentação. Então a gente saiu de uma situação que nem essa, cores diferentes, dentes com tratamento de canal, já com um desgaste bastante grande aqui por trauma, mesma coisa aqui, essa deficiência que a gente tinha nas duas regiões, e passa a ter uma situação muito mais confortável para esse paciente. Então, se a gente for perceber, olha como a gente consegue mesclar e deixar aí no mesmo tom as cervicais de um dente natural e do dente que a gente está realizando agora sobre o remanescente dental. E aqui a gente corrigiu de novo volume, altura e cria uma situação para o paciente muito mais confortável. Parece um dente natural. É isso mesmo. Pessoal, a gente vai para o intervalo comercial e volta já.